Fala pessoal, estamos aqui hoje dando sequência à nossa série de conteúdos aqui no YouTube falando sobre finanças, sobre juros e sobre dívidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é viver com dívidas, né? Qual é a triste realidade de quem convive com essas dívidas. Eu estou hoje novamente aqui com o Eric, né, que vai conversar um pouugquinho conosco sobre esse assunto também, especialista nisso, entende, já ajudou, acho que deve ter ajudado mais do que 1000 clientes já, né, Eric? Com certeza. Resolver as dívidas através da Consult e está há muitos anos já também nesse mercado. Então, vamos conversar um pouquinho, Eric. Hoje, o que você acha que é a maior dificuldade de uma pessoa que se encontra endividado? Cara, eu acho que a maior dificuldade é quando a pessoa ela começa a deixar de pagar outras dívidas para cobrir outra que ela está achando que é mais importante no momento. E nisso acaba influenciando no fim de semana que não existe mais, né, algo que a pessoa quer comprar às vezes para o filho, Sim. ou para ela mesma, às vezes, questão pessoal, e às vezes não consegue comprar por causa de uma dívida que ela está acumulando ali, correndo aqueles juros. Então acho que isso acaba tirando o sono aí do pessoal. Eu acho que quando se fala em dívidas, a gente pode dividir em duas seções, né? As pessoas, os endividados que estão inadimplentes, que é aquela pessoa que está devendo, está em atraso, e a pessoa que está endividada, mas vem pagando essa dívida, só que não deixa de possuir a dívida, né? Então, se você tem um financiamento, por exemplo, e está pagando em dia esse financiamento, você também é uma pessoa endividada, só que você é um endividado adimplente, você está pagando as suas parcelas ali mensalmente. O que também tira o sono de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa faz a conta e fala, meu Deus, eu já paguei 2 anos, ainda tem mais 3 pela frente. É justamente quando acontece o fato da pessoa ter que, por exemplo, um caso de financiamento, imagina uma pessoa que trabalha com carro, ela precisa priorizar porque ela trabalha com carro. Então, sim. Quando aperta financeiramente, às vezes ela prioriza o carro porque ela precisa. Deixa de fazer outras coisas, deixa né? de fazer outras coisas. Que é uma realidade muito comum que a gente enxerga hoje. Falando agora do que a gente vive e acompanha diariamente lá na Consult, as pessoas que chegam para nós, muitas vezes a pessoa ela deixa de pagar dívidas que são até mais importantes, despesas que são até mais importantes, e se matam para pagar a parcela do carro, né? Quando, na verdade, o banco está ali sugando o máximo que ele pode daquela pessoa através de juros. A pessoa, por não ter conhecimento desses juros, ela acaba pagando ali por medo de perder o veículo, por medo das ameaças que o banco faz de restrição do nome, que a gente sabe que é um absurdo, a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? As ameaças que o banco faz para quem está em dívida, mas acho que é um conteúdo muito extenso para outro episódio. A realidade é que a pessoa se sente ameaçada pela cobrança que o banco faz ali, que é muito incisiva, né? Em 99% dos casos é uma cobrança muito incisiva, e a gente pode citar vários casos, já teve aqui, você lembra disso, né? Pessoas de idade que quando nos procuraram, desabaram em choro, contando os problemas, pessoas que passaram mal. Por quê? O banco, ele realmente faz uma cobrança abusiva, né? Não só no termo da taxa de juro que cobra, na forma de cobrar quando a pessoa está inadimplente. Eu falei lá no início da gente separar em duas categorias, as pessoas que estão endividadas e estão pagando em dia, e as pessoas que estão em atraso, mas quem está em atraso sofre uma pressão muito maior, né? Muito maior. Qual foi o pior caso que você já viu? Na época que você atendia cliente no escritório, qual foi o pior caso que você já viu? Um dos casos, né, falando de dívida de cartão, porque na maioria das vezes, dívida de cartão, os juros aumentam muito rápido e a pessoa se vê numa bola de neve absurda, né? E aí eu atendi, eu não lembro exatamente o nome dela, né, mas atendi uma senhora também, e ela tinha sujado o nome da filha por causa da dívida no cartão. Ela tinha atrasado algumas faturas e entrando naquela questão do crédito rotativo e a dívida ia aumentando até que ela não conseguiu mais pagar a fatura, nos procurou para a gente tentar reduzir a dívida dela, enfim. Só que o fato do banco estar ligando para ela e ameaçando e falando da questão da dívida da filha dela, ela acabou ficando até um pouco emocionada na hora do atendimento, né? A gente teve que parar um pouco a conversa e tal, para poder a gente continuar recalculando a dívida, para poder reduzir. Lado bom disso tudo, poucos meses depois ela estava com o nome da filha dela limpo, dívida quitada, resolvido, né? Eu lembro de um caso muito curioso, quando você falou de cartão de crédito, eu me lembrei. Muitos anos atrás, logo no início da empresa, eu atendi um senhor no escritório, era um sábado, ele chegou lá com a dívida no cartão de crédito
ele tinha... Você deve lembrar dessa história, que ele rasgou os papéis do banco lá, ficou revoltado, chorou, tal. Ele fez um acordo no cartão... Ele tinha uma dívida no cartão de crédito e essa dívida, se eu não me engano, era em torno de uns 30 mil reais na época. E aí ele fez um acordo para ficar pagando uma parcela mensal para o banco lá, aqueles acordos absurdos que de 30 mil deve ter ido aí, sei lá, para uns 100 mil. Isso. E aí ele chegou lá, falou, ó, já paguei tantas parcelas desse acordo e a minha dívida é mais ou menos tanto. E aí sempre faz uma verificação, né? Quando o cliente chega, a gente não se baseia só na informação que ele passa, a gente faz uma verificação com o banco para ver, de fato, validar aquela dívida, né? Ver se realmente condiz o que ele está dizendo. Não por duvidar do cliente, mas por duvidar do banco, na verdade. O banco muitas vezes faz muita sacanagem. E aí, quando nós ligamos, foi passada a informação pelo banco que a dívida estava em torno de 200 mil reais. E o cliente ficou assustado, falou, não, tá errado. E aí fomos explicando, né, fomos nos entendendo durante a conversa, chegamos à seguinte conclusão. O que aconteceu? Eu não lembro exatamente os valores, mas ele tinha feito um acordo aonde ele teria que pagar uma parcela de, sei lá, R$ 1.500,33. E aí ele havia pago, se eu não me engano, acho que era 9 parcelas já. Só que quando ele foi pagar cartão de crédito, quando é acordo, você vai pagar, você que determina o valor, né? É você que escolhe o valor lá no banco para pagar. E ele vinha, R$ 1.500, pagava. Ele não colocou os centavos. Ele não colocava os centavos. Então, no primeiro pagamento que ele fez sem os centavos, o banco entendeu como quebra de acordo. Ou seja, todo o pagamento que ele estava fazendo estava constando como pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Mesmo ele pagando R$ 1.000... Mesmo ele pagando R$ 1.500, por não colocar os centavos, o banco entendeu que ele estava fazendo pagamento... Ou seja, ele perdeu R$ 1.500. Ele perdeu 9 vezes R$ 1.500, né? Porque ele pagou as 9 parcelas. Ele pagou as 9 parcelas e o banco estava entendendo, em vez de como pagamento do acordo, o banco estava entendendo como o pagamento mínimo da fatura. E aí foi uma confusão danada, esse cliente ficou muito estressado lá na hora, chorou, tal, falou que o banco tinha acabado com a vida dele. Enfim, teve solução, a gente conseguiu intermediar, só que aí a dívida, a redução ela foi feita baseada na dívida atual que o banco estava alegando, que infelizmente era em torno de R$ 200 mil, tá? A gente conseguiu reduzir, acho que deve ter reduzido em torno de 70% a dívida desse cliente, e ele saiu satisfeito, eu lembro até hoje quando quitou, mas quem está em casa e tem uma dívida no cartão de crédito tem que ficar muito esperto com isso, porque se você celebrou um acordo com o banco e o banco te colocou uma parcela que determina centavos, pague exatamente o valor da parcela com centavos, porque senão você corre o risco de o banco considerar um pagamento mínimo dessa parcela e aí a situação ela é muito mais prejudicial.